Para um certo valor de k é contínua em R a função g definida por ramos, como aqui poderemos ver. Temos um k então definido aqui num dos ramos. Qual é o valor de k? Esta é a pergunta típica de continuidade, não é? Qual é o valor de k de modo a que a função seja contínua? Neste caso é de escolha múltipla. Então o que vamos fazer é pegar na definição de continuidade, ok? G é contínua para ela ser contínua, tem que ser contínua em todos os pontos, não é? Incluindo no zero. O ponto onde muda de ramo será o ponto onde vamos estudar para trabalhar com as duas funções, não é? Nós sabemos que g é contínua para x igual a zero, se e só se acontecer o seguinte: o limite de f de x, quando x, neste caso g, né? O limite de g de x quando x tende para zero, neste caso mais ou menos, não é? Quando x tende para 0 mais, terá de ser igual ao limite de g de x quando x tende para 0 menos, que terá de ser igual ao g de 0. Ok? E aproveitamos também para relembrar aqui a definição de continuidade, que se for numa pergunta de desenvolvimento e não de escolha múltipla, deverá ser escrita, ok? Bom, então uma função é contínua para x igual a 0, neste caso x igual a 0 porque é onde muda de ramo, se acontecer isto. Logo, para terminar o k, nós vamos obrigar a que estes três valores sejam iguais. Vamos então calcular o limite de g de x quando x tende para 0 mais. Um destes limites irá aparecer com o k escrito em função de k e depois obrigamos a que sejam iguais para ser contínuo e, portanto, descobrimos o valor de k. Neste caso, quando x tende para 0 mais, estamos aqui no ramo de baixo, que é quando x é maior do que 0. Vamos então fazer o limite de ln de x mais 1 sobre x, quando x tende para 0 mais. Portanto, se virem no formulário, isto é um limite notável, que dá então 1, ok? Está no formulário do exame. Depois vamos calcular então o limite de g de x quando x tende para 0 menos, que será igual ao limite de k mais cosseno de x quando x tende para 0 menos. Vamos aplicar aqui limites, fica k mais cosseno de 0. Quanto é que é o cosseno de 0? Vamos ver aqui muito rapidamente no círculo trigonométrico. Temos aqui o círculo, o eixo dos cossenos é este. Nós vamos marcar ali o ângulo 0. O ângulo 0 é este ângulo, que interseta a linha do círculo trigonométrico neste ponto. Se projetarmos este ponto no eixo dos cossenos, ele já está no eixo dos cossenos, e vemos que toca aqui no valor 1 no eixo dos cossenos. Logo, o cosseno de 0 é igual a 1. Okay? E por isso nós vamos aqui escrever exatamente isso. Fica k mais 1. Okay? Portanto, numa pergunta de desenvolvimento, até poderia, não é necessário, mas para completar a definição, também teríamos de garantir que o g de 0 seria igual, que neste caso dava também k mais 1, ok? Estes três valores têm que ser iguais para ser contínua. Bom, neste caso chegariam a trabalhar com o 1 e com o k mais 1. O que temos de garantir é então isto: para ser contínua, k mais 1 terá que ser igual a 1, ou seja, k igual a 1 menos 1, k igual a 0. Resposta B. Até uma próxima!